A cannabis, esta planta hoje banalizada, criminalizada e romantizada, foi em muitas tradições uma chave sagrada. E chaves, como sabemos, não são feitas para serem adoradas. Elas são feitas para abrir portas. Mas quais portas? Na antiga Índia, o Arva a chamava de uma das 5 plantas sagradas da terra, descrita como um presente dos deuses, portadora do Amrita, o néctar da imortalidade. Sua associação direta com Shiva, o destruidor e regenerador, não é coincidência. Shiva é o mestre da dança cósmica, aquele que dissolve a ilusão. Seus devotos, os sadhus, a fumavam em xiluns de barro durante longas meditações, mas sempre como parte de um ritual: jejum, cantos, isolamento. Eles não buscavam o barato, mas a morte do ego, o fim da identificação com o corpo. A cannabis não era uma fuga, era um confronto. No Oriente, mestres taoístas viam a planta como aliada da longevidade e da visão espiritual. Registros do alquimista Gehong, no Bao Puzi, descrevem combinações com ginseng e outras ervas que provocavam sonhos lúcidos e expansão da consciência. No taoísmo, toda substância tem qi, energia vital. A cannabis, quando harmonizada com o corpo, podia refinar esse fluxo. Mas quando usada por um corpo em desequilíbrio, agravava o caos interior. Ela amplifica. E como qualquer amplificador, é perigosa se o instrumento não estiver afinado. No mundo árabe muçulmano, certos ramos do sufismo medieval também usavam a planta, especialmente o hashish, em seus rituais. Para os sufis, o objetivo supremo era o fana, a dissolução do ego, o aniquilamento do eu na presença do divino. Muitos relatos falam de êxtases místicos, de visões do amado divino. Mas mesmo entre mestres sufis, havia controvérsias. O grande poeta e místico Rumi advertiu: por que buscar Deus na embriaguez, se ele já dança sóbrio dentro de você? A planta era usada com moderação e reverência. Quando deixava de ser ponte e virava muleta, era abandonada. Entre os judeus místicos da Cabala, não há menção direta à cannabis. Talvez por contexto cultural, talvez por precaução. Mas uma sabedoria recorrente ecoa. O Zohar adverte que aqueles que forçam os portais da luz sem preparação serão engolidos por sua própria ignorância. Em termos modernos, sem preparação espiritual, qualquer substância sagrada se torna armadilha do ego. Nas tradições cristãs, gnósticas e essênias, estudos arqueológicos como os de Rafael Mechoulam e Sula Bené sugerem o uso de resinas canabinoides e ervas em óleos de unção e incensos templários. Alguns estudiosos afirmam que o Caneg Bosm, mencionado no Antigo Testamento, era, de fato, cannabis. Mas, novamente, não era recreativa, era ritualística, era liturgia, era um portal para estados proféticos. Usada sem sacralidade, a planta era considerada profana. Na África e nas Américas, tradições xamânicas indígenas, tanto do Congo quanto da Amazônia, mantêm profunda reverência pelas plantas de poder. A cannabis, quando presente, é tratada com o mesmo respeito da ayahuasca, do mapacho, do tabaco ou do peiote. Não é a planta que cura, é o espírito da planta. E esse espírito não se manifesta sem respeito. No candomblé, na umbanda e nas religiões afro-americanas sincréticas, ainda que a cannabis não seja elemento central, o conceito de axé, energia espiritual vital e impessoal, também se aplica. Toda planta tem um axé, uma vibração, um propósito. Usar uma planta sem conhecer seu axé é como tocar um tambor sagrado sem saber qual orixá ele invoca. Mesmo entre os rastafaris, onde a cannabis é chamada de ganja e considerada a erva da sabedoria, seu uso é cercado por liturgia. É fumada durante as reasoning sessions, encontros de reflexão espiritual, cantos, preces, meditação. A erva é sacramento, não passatempo. Em todas essas tradições, o fio condutor é o mesmo. A cannabis é potencial, e potencial é neutro. Pode ser escada ou queda, ferramenta ou muleta, portal ou prisão. O que a define não é a planta, é o usuário, a consciência, a intenção, a preparação. Porque, como ensina o Corpus Hermeticum,
O espírito não se entrega a quem bate a porta embriagado de si mesmo. E aqueles que buscam a verdade por atalhos podem descobrir que o atalho era um círculo vicioso. No fim, a verdadeira pergunta talvez não seja: a cannabis é sagrada? Mas sim: você é sagrado o suficiente para usá-la? Toda planta que abre portais também abre espelhos. E espelhos, ao contrário do que gostamos de acreditar, nem sempre mostram beleza. Às vezes revelam o que evitamos ver por vidas inteiras. A cannabis, como muitas substâncias enteógenas, tem o estranho dom de dissolver máscaras. Mas nem toda a alma está pronta para ver o próprio rosto despido de ilusão. E é aí que começa o verdadeiro efeito espiritual da planta. Não na elevação imediata, mas no confronto inevitável. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, cunhou o termo sombra para descrever o somatório dos aspectos reprimidos do nosso ser. Não o mal em si, mas tudo aquilo que o ego se recusa a reconhecer. Medos, traumas, desejos proibidos, dores ancestrais. Em seus escritos, Jung afirmou que confrontar a sombra é o primeiro passo rumo à inteireza. E não é curioso que muitas pessoas, ao fumar maconha, experimentem ansiedade, paranoia ou uma sensação de exposição interna? A planta não gera isso, ela apenas remove o verniz da persona. E o que emerge sempre esteve lá. Para as tradições ocultistas, isso não é surpresa. Em Defesa Psíquica, Dion Fortune descreve como estados alterados de consciência, provocados por rituais, drogas ou traumas, enfraquecem o campo etérico, tornando o indivíduo vulnerável a forças externas. Ela adverte: quando a consciência vacila, entidades das regiões inferiores podem se aproximar, alimentando-se das brechas emocionais expostas. Isso não é superstição, é psicodinâmica sutil. Quando a mente consciente recua, seja pelo sono, meditação ou cannabis, o inconsciente assume. E se esse inconsciente estiver repleto de feridas não curadas, elas falarão. O que chamamos de bad trip é, na maioria das vezes, o espírito tentando limpar a casa. A tradição do Raja Yoga, especialmente nos Yoga Sutras de Patanjali, reconhece isso claramente. Ele menciona que poderes paranormais, siddhis, podem surgir espontaneamente com o uso de ervas, mas adverte: esses poderes são ilusórios se não forem acompanhados de discernimento e ética. Mais ainda, ele diz que os siddhis podem se tornar obstáculos ao samadhi, a verdadeira iluminação, porque alimentam o ego espiritual, uma armadilha ainda mais difícil de detectar do que o ego comum. Osho, em suas palestras sobre drogas e espiritualidade, dizia: substâncias abrem portas que só o silêncio deveria abrir. São atalhos, sim, mas atalhos instáveis. E muitas vezes quem atravessa essas portas sem mapa ou guia, volta pela mesma porta, agora sem saber onde está. Em nível energético, a cannabis atua diretamente no corpo sutil. Muitos praticantes de Reiki, Kundalini Yoga e magia cerimonial relatam o aumento da sensibilidade do campo áurico após seu uso. Isso pode ser positivo, se a pessoa estiver ancorada. Mas quando não está, torna-se um farol sem capitão, emitindo luz que atrai não só mariposas, mas também predadores energéticos. Alguns xamãs amazônicos dizem: toda planta que abre é uma planta que testa. E o teste não é místico, é moral. O que você fará com o que vir? Vai fugir? Analisar? Agir? Muitos usuários crônicos relatam uma constante sensação de estagnação. O corpo relaxa, mas a alma estaciona. A criatividade parece fluir, mas raramente se materializa. A espiritualidade parece profunda, mas não produz transformação real. Isso é o que os cabalistas chamam de klipot. Cascas de energia, camadas formadas por percepções não integradas, experiências místicas mal digeridas que se acumulam como poeira no campo espiritual. Elas criam a ilusão de crescimento, sem o crescimento real. E o maior perigo está aqui: confundir sentir muito com evoluir. Porque nem toda expansão é elevação. Expansão sem direção é inchaço. E inchaço, cedo ou tarde, estoura. Nesse ponto, a cannabis, quando usada de forma inconsciente ou abusiva, se transforma.
de planta sagrada em planta da estagnação. Não por sua natureza, mas pelo uso desconectado. Ela não gera passividade espiritual, mas pode ser o cenário perfeito para quem já a carrega dentro de si. Alguns tentam argumentar, mas se eu sinto paz, é porque está funcionando. Mas a paz gerada por um agente externo é como a calma de um quarto trancado. Bonita, mas artificial. A verdadeira paz nasce mesmo em meio ao caos, porque está enraizada no centro do ser. Se a cannabis te dá paz, pergunte-se, ela está te ensinando a gerar essa paz por si mesmo, ou apenas te alugando uma ilusão temporária? O verdadeiro encontro com o divino quase sempre começa com o encontro com a sombra, e esse encontro não é bonito. Sem arco-íris, sem filtro sépia. Há lágrimas, vergonha, raiva, confusão. Mas se você permanecer ali, respirando atento, algo acontece. Não uma revelação alucinógena, mas uma integração silenciosa. Aceitação do que é. E a partir daí, o nascimento do que pode vir a ser. A cannabis, nesse contexto, é como um espelho de água. Pode te mostrar o céu, mas se você mergulhar apressadamente, verá apenas lama. O espírito humano não caminha sozinho. A jornada interior, por mais solitária que pareça, é sempre um eco da teia coletiva à qual pertencemos. Nenhuma prática espiritual, nenhuma planta de poder, nenhuma iluminação é puramente individual. Tudo que nos toca reverbera na cultura, e tudo que a cultura aceita ou rejeita molda a forma como nos tocamos. A cannabis é um exemplo perfeito disso. Uma planta com raízes místicas, agora transformada em mercadoria global, ícone pop, pauta política e moeda simbólica da rebeldia juvenil. Mas muito antes da legalização ou repressão, ela já fazia parte do sagrado. E, em certos lugares, ainda faz. Na tradição Rastafari, por exemplo, a ganja não é vício, é voto. Um pacto com o divino. Nascido na Jamaica dos anos 1930, o movimento Rastafari surgiu como resistência ao colonialismo e à opressão, mas também como renascimento espiritual, enraizado em tradições africanas, na Bíblia e numa cosmovisão própria. Para os rastas, a erva é a cura das nações, como está dito no livro do Apocalipse. Fumá-la é um sacramento, uma forma de se aproximar de Jah, o nome que dão ao Deus vivo e presente. Não há banalidade no ato, há reverência. As reasoning sessions, onde a erva é fumada coletivamente enquanto se pratica a reflexão filosófica, são práticas litúrgicas. Silêncio, escuta, palavras e fumaça caminham juntos. Ali, o coletivo é a catedral e a planta, o incenso do espírito. Mas não são só os rastas. No continente africano, especialmente dentro das tradições bantu, há registros do uso ritual da cannabis em celebrações, funerais e ritos de passagem. Ela não era usada para esquecer a dor, mas para atravessá-la. Era presença, não fuga. Era invocação dos ancestrais, não alienação. Na América pré-colombiana, embora a cannabis não fosse nativa, o uso de plantas psicoativas em rituais coletivos era difundido. O conceito permanece o mesmo, substâncias que abrem portais, sim, mas apenas quando sustentadas por cosmologias, mitos, rituais, sacerdotes, por uma estrutura simbólica coletiva. Fora dessa estrutura, a planta se dessacraliza, vira mero estímulo, e foi exatamente isso que a modernidade fez. Arrancou a planta do templo e a lançou na prateleira dos supermercados culturais. Transformou-a em meme, produto, estética. O que era sacramento virou marketing. O que era veículo virou marca. A cultura psicodélica dos anos 60 tentou resgatar esse valor ritual, mas fez isso sem raízes, sem linhagem, sem iniciação. As pessoas ouviam Alan Watts e Timothy Leary enquanto misturavam cannabis com ácido e política. Era uma busca real por transcendência, sim, mas fragmentada. Huxley já havia alertado em As Portas da Percepção. A experiência visionária pode revelar, mas não ensina. Ela mostra, mas não estrutura. E o perigo está em confundir o vislumbre com permanência. A cultura ocidental, ao desacreditar a tradição, criou um vazio perigoso.
O da espiritualidade sem ritual, da experiência sem ética, do êxtase sem integração, da visão sem ação. A cannabis, nesse contexto, virou símbolo de contracultura, de rebeldia, de liberdade, mas quase nunca de responsabilidade espiritual. Por isso, nas tradições em que é sagrada, seu uso é coletivo. O grupo funciona como recipiente, como bússola, como testemunha. Em muitos rituais afro-ameríndios, por exemplo, ninguém usa a planta sozinho. Há cantos, instrumentos, ciclos, limpezas, há limite. O coletivo sustenta o sagrado. O indivíduo se dissolve para renascer. E aqui voltamos ao cerne da questão. A cannabis tem uma alma cultural. Ela carrega todas as narrativas nas quais foi envolvida. Quando usada no templo, age como sacramento. Quando fumada sozinho, no quarto escuro da solidão ansiosa, tende a amplificar a desconexão. É tão maleável quanto a água, mas toma a forma do recipiente em que é colocada. E o recipiente da cultura moderna é raso, apressado, cínico. A erva que um dia invocava deuses hoje é tema de série da Netflix. O cânhamo do saber virou panfleto publicitário, piada de stand-up, rebeldia de designer. Mas há resistência nas comunidades indígenas que recusam o extrativismo espiritual da cultura branca, nos jovens buscadores que estão resgatando o jejum ritual e o canto, nos mestres silenciosos que, mesmo em meio ao barulho urbano, ainda ensinam como fumar em oração. A planta permanece a mesma. O que muda é o contexto. O que muda é a intenção. O que muda é o campo simbólico que sustenta a experiência. E talvez, no fundo, essa seja sua maior lição. Espiritualidade não é uma sensação individual. É uma frequência coletiva. Não é o que você sente, é o que você gera. Não é o que você vê sob o efeito da planta. É o que você se torna depois que o efeito passa. Como diz o velho provérbio africano, se quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se quiser ir longe, vá em círculo. Traga o tambor, traga o fogo, traga a planta. A verdadeira espiritualidade não se mede pelos estados alterados que você experimenta, mas pelos estados elevados que você sustenta. O caminho não se revela pelas luzes que você vê, mas pelo que você faz com as sombras que essas luzes projetam. Entre a luz e a névoa há uma linha tênue, e seu nome é discernimento. A cannabis, como toda planta de poder, não carrega promessas, carrega possibilidades. Possibilidades que podem iluminar ou confundir, inspirar ou entorpecer. E é aqui que o buscador espiritual chega a uma encruzilhada. Ele busca expandir a consciência ou escapar dela. Osho, muitas vezes mal compreendido como hedonista, disse algo profundamente sutil. Qualquer coisa pode se tornar meditação se você estiver presente. E qualquer coisa pode se tornar uma droga se você estiver ausente. A questão não é a planta, é a consciência que a acompanha. E quando a presença está ausente, o caminho vira carrossel. Por isso, os antigos sempre acompanhavam as plantas sagradas com rituais, jejum, cantos, silêncio, preparação, orientação. Não por superstição, mas por higiene energética. Eles sabiam o que esquecemos. Um portal não é um lugar para fazer turismo. É um lugar de passagem. E nem toda alma está pronta para o que está do outro lado. Discernimento, chamado Kro na filosofia grega, Viveka no Vedanta, é a lâmina invisível que separa o real da mera sensação. É o olho do meio. O terceiro olho, não como poder, mas como bússola. E no uso espiritual da cannabis, sem essa bússola, o que parece iluminação pode ser apenas hipersensibilidade. O que parece visão pode ser eco mental. O que parece intuição pode ser desejo disfarçado. Existe um tipo de intoxicação que se disfarça de clareza. Vem com insights brilhantes, sinestesia, sincronicidades. Mas se esses insights não mudam sua relação com os outros, com o mundo, com sua própria sombra, então são apenas fogos de artifício espirituais, bonitos, mas sem direção. O verdadeiro caminho é mais árido. Exige constância. Exige presença sem espetáculo. Exige silêncio sem ruído interior. E é por isso que a cannabis, usada fora de um caminho estruturado,
pode criar um vício muito mais sutil que o químico. O vício da sensação de espiritualidade sem a prática da espiritualidade. É fácil parecer profundo sob o efeito da planta. Difícil é ser profundo no trânsito, na fila do banco, em um conflito com alguém que te fere. A iluminação não se mede pelo que você vê de olhos fechados. Mede-se pelo que você faz de olhos abertos, com os pés sujos de chão. E quando não há discernimento, o que a cannabis faz é criar um espelho embaçado, onde o ego se vê como desperto, quando na verdade apenas cochilou no colo das sensações. Uma paz vegetativa que paralisa mais do que pacifica. No ocultismo tradicional, há um princípio conhecido como a falsa luz de Hod, uma sensação de clareza mental que é, na verdade, apenas a mente intoxicada por imagens não integradas. Um brilho superficial, sem raízes. A cannabis, quando usada sem sabedoria, pode alimentar exatamente essa ilusão. A ilusão de progresso. Enquanto se anda em círculos cada vez mais coloridos. Por isso, a planta só deve ser usada, espiritualmente falando, quando o solo interior está limpo. Quando há uma intenção clara. Quando há silêncio real antes da tragada. E um silêncio ainda mais profundo depois. Quando há orientação, tradição, método, humildade. E, acima de tudo, quando se está pronto para a resposta que ela dará. Porque, como disse o mestre Sufi Hafiz, Deus é como um espelho que não ri de suas caretas, apenas as mostra claramente. A cannabis é uma planta com potencial espiritual? Simulation. Mas todo potencial exige contexto, disciplina, intenção e entendimento. Quando despojada de sua função ritual e transformada em produto cultural, ela corre o risco de se tornar apenas mais uma forma de distração. A verdadeira busca espiritual é uma arte sutil. Não se trata de escapar, mas de permanecer. Não se trata de ver luzes, mas de se tornar luz. O que você está buscando quando acende esse baseado? É paz, espaço, silêncio. Se você não consegue encontrar essas coisas dentro de si, talvez a planta esteja apenas te emprestando um espelho. E espelhos só mostram o reflexo. Se este vídeo despertou algo em você, compartilhe com alguém que também busca mais do que fumaça. Alguém que busca clareza, verdade e profundidade. Continue sua busca aqui no canal Buscador. Obrigado por assistir.